Instituto de Beleza Irene. Pedicure, manicure, corte feminino e masculino. Tudo para a sua beleza. Mude seu visual, transforme-se. Instituto de Beleza Irene, Avenida Raposo Tavares, 1499 e Rua Governador Pedro de Toledo, 1986. Fone 3434-0990. Doutor Jamil, tudo bem? Tudo bem. Nossa população, né, Piracicabana, claro, eles gostariam de saber quais são os exames de prevenção do câncer de próstata. O exame de prevenção de próstata, na realidade, é um exame simples. Você tem que fazer um exame clínico, que consiste num exame físico geral, como qualquer outra entidade médica, né? E incluir o toque retal, né? Que é onde você vai poder examinar através do ânus a superfície da próstata, ver consistência, tamanho, se tem áreas endurecidas ou não. E completar com um exame de sangue, que é o PSA, que é o antígeno específico da próstata, que é o exame que faz, é um marcador de câncer de próstata, que faz é uma espécie de seleção dos pacientes, né? Você, dentro de uma população geral, você normalmente tem, vamos dizer, estatisticamente, 13% de chance de desenvolver o câncer de próstata ou desenvolver alguma alteração através do PSA elevado, alterações do PSA, ou pelo menos a suspeita de câncer de próstata. E desses que são considerados suspeitos, apenas 3% eventualmente evoluirão como câncer clínico, né? Entendeu? Então, esse é o princípio da coisa, gente. E a partir de quantos anos os homens devem estar fazendo este exame, doutor? Normalmente a gente considera a partir dos 40 anos, né? Mas você tem que enfatizar principalmente aqueles indivíduos cuja família já tem algum membro que teve câncer de próstata, membro próximo, né? Por exemplo, pais, irmãos. Tem uma genética, se já tem algum caso de câncer de próstata na família, logicamente você tem que começar até mais cedo, aos 40 anos, dando toque, fazendo exame de sangue, etc., que a tendência de desenvolvimento de câncer de próstata é maior nessas famílias do que naqueles que não têm elementos com câncer de próstata, né? Tá certo. Doutor, em sua opinião, o que ainda impede os homens, por exemplo, que se cuidem? Existe ainda um preconceito, doutor? Existe, lógico. O preconceito é em relação ao toque retal, né? Quer dizer, é o tal de machismo, né, que se fala do povo brasileiro, etc. Então, esse aí é um fator de gozação em termos dos colegas, aquela coisa toda. Então, é meio tabu você falar em toque retal. Mas é uma questão de educação que aos poucos vai sendo derrubado, né? Tem que ser, né, doutor? Porque precisa, né? As pessoas não adianta ficar com esse preconceito, né? Tem que entender que elas precisam se cuidar. É o toque, não só o toque retal, mas o principal é a pessoa ser educada para prestar atenção para essa necessidade de começar a se preocupar com o câncer de próstata após os 40 anos. Então, é interessante que nós temos um quadro aqui no programa, doutor, é o namoro na melhor idade. E o namoro na melhor idade, a maior parte das pessoas são a partir de 60 anos. São pessoas que têm tendências em ficar isolados já, né? Ficarem sozinhos. Então, esta matéria é importante para que as pessoas também arrumem uma companheira, mas que tenham uma vida saudável, né? Sem dúvida. Não adianta nós queremos um
companheiro, né, ou uma companheira e não se cuidar, né? Você sabe que em grande parte muitos homens vão lá no consultório, mas influenciados pela pressão das esposas e das companheiras, etc., que elas é que pressionam para que a pessoa vá lá, o homem vá lá para fazer o exame, que fica insistindo, e no fim ele acaba indo por causa disso. Bom, resumindo, a prevenção é fazer os exames, é o toque retal, completando com o exame de sangue, doutor. É a única maneira, e o acompanhamento anual, né? Porque a gente considera como um ano um período de segurança, né? Quem já tem essa doença na família deve se preocupar muito mais ainda, né, doutor? Ela deve se preocupar porque o risco dela é maior, né? Sim. Existe também, doutor, pessoas que já obteve essa doença assim avançada e houve caso de recuperação? Como que é? Não, na realidade, a gente não fala em recuperação, a gente fala em sobrevida. Você tem uma sobrevida, vamos dizer, quando você faz um diagnóstico de câncer, se você tem cura, 5 anos, depois de 5 anos, depois de 10 anos, assim por diante, né? Mas cura, realmente, você... O senhor nunca viu dizer? Não, cura se você pega uma doença, um câncer de próstata inicial, localizado na próstata, você faz a cirurgia, remove. Então, vocês homens podem ficar tranquilos, né? E vamos acabar com o preconceito aí, procura fazer seus exames todos os anos certinho, né, doutor? Sim. E obrigado pela presença.